Olá, minhas amigas, sou eu aqui novamente, o João Paulo, o JP, para iniciar os trabalhos do nosso último podcast de 2023, o último Radiotreta dessa primeira temporada. Foi uma loucura a gente fazer isso aqui, sabe? Diz aí alguma coisa aí. Uma loucura, um prazer, uma falta de juízo, Total, tudo misturado, total. mas foi bom. Sabe, aqui foi o nosso co-host, nosso parceiro nessa jornada pelo universo do podcast. Foi um evento. E a gente pode dizer que a gente venceu, que a gente tem hoje aqui no nossos estúdios, nossos amplos estúdios, uma pessoa... A cereja do bolo, né? Que a gente, desde o começo, todo mundo dizia que a gente tinha que chamar ele, porque ele tinha tudo a ver com o que a gente queria conversar. E ele é polêmico, ele é advogado, ele é médico, ele é professor, ele é deputado estadual, entre tantas outras qualidades, atributos que o doutor Iglesias Moisés... Rapaz, vocês são gente Muito boa. obrigado. Obrigado aí pelo convite, João, Sávio, todos aqui da equipe do estúdio bonito, rapaz. Aqui é chique. tem até top. escolha de água aqui, tem caneca personalizada. É presente, viu? É presente. Presente pro convidado. Show de bola. São a Gabriela Valadão, que diz que é os mimos. Nossa última convidada foi a Gabriela. E ela disse, não, isso aqui não é presente, se chama de mimo. Gabriela é antenada, a geração mais nova que a nossa, nós somos mais datados, né? Não. E a galera aqui do estúdio ficou surpresa quando eu digo que você vinha aqui, dizendo assim, não, o deputado Iglesias é ele mesmo, ele é médico, vocês sabiam? Não, ele é médico, a galera não sabia, alguns não sabem que tu é médico, né? Eu tenho... Porque a gente se conhece, há muitos anos. Eu tenho essa peculiaridade, tem gente que me conhece só como deputado, aí meus pacientes às vezes só como médico, aí o pessoal do motoclube só me olha como presidente, diretor. Aí é como se eu fosse assim, realmente não fosse uma pessoa, fosse 4 pedaços separados aí. As pessoas me tratam, isso é uma coisa que... Isso é o fragmentado? É uma visão fragmentada. Fragmentada. São várias personalidades dentro de uma só, né? E a gente se conhece há muitos anos, desde a faculdade de medicina, né? O Iglesias, tu fez primeiro medicina ou fez direito, Iglesias? Não lembro. Tu fez os dois ao mesmo tempo? Eu fiz medicina num período, aí direito no outro. Aí foi até o terceiro, aí eu parei o direito, aí eu depois voltei fazer tudo do zero de novo. Foi? Foi. Aí eu formei, agora tô tentando ver se eu acho um tempo aí para fazer essa prova da OAB, para ver se dá certo fazer essa prova. A gente tava conversando aqui justamente sobre isso, porque tempo não deve ser fácil. É complicado essa gestão de tempo, aí tem que varar a madrugada e tu começa o outro dia bem cansado, então não é fácil, né? Então... Eu imagino. A gente que não tem nem metade das coisas que tu faz, a gente... Já acorda de madrugada para laudar exame. Iglesias, eu te convidei pra gente conversar sobre você, é claro, né? Tu o nosso astro, mas a gente quer falar sobre outras coisas também que sempre me intrigou. Uma das coisas que sempre me intrigou com relação à medicina é a política, já que tu é atualmente aqui no Maranhão o expoente médico da política no nosso estado. Essa é a intersecção histórica que sempre existiu, é uma coisa muito frequente entre medicina e política, né? O médico, ele tem que ser um bom técnico, tem que ter várias habilidades técnicas da profissão, mas ele, acho que dentre várias profissões, ele é o que mais está lá dentro da população. Eu acho que é por isso que ele sente a necessidade de fazer parte da política mesmo, né? É uma profissão muito envolvida com as necessidades da população, e isso é muito natural, que parece que o médico vai, quando pensa que não, ele já está candidato. Porque querendo ou não, tem um fator agregador aí, que é uma relação de empatia com as pessoas, termina havendo. E aí, assim, quando tu tem uma pessoa que tem uma relação de empatia com o próximo e que tem uma indignação com o todo, né? Geralmente esse somatório termina resultando numa atividade política. Sim, que pode ou não culminar com coisa um viés partidário. Sim. Que já é outro estágio. Mas, de toda forma, termina sendo um caminho muito comum realmente dentro da medicina. Dentro da medicina, de quem a gente, sem entrar em nenhum mérito ideológico, julgamento de valor, a gente sempre teve grandes políticos médicos no Brasil. Grandes. A gente pode citar vários aqui. E famosos. Era médico. O Enéas Carneiro. Cardiologista também de físico e matemático. O Alckmin é médico, é anestesista. O Alckmin é anestesista. Anestesista, achei que era cardiologista. Não, anestesista. Anestesista. E aqui mesmo em São Luís, no Maranhão, também a gente teve Jackson, médico. Vários expoentes médicos dentro da política. Né? O Jackson é um dos nossos grandes, né? E tem vários outros exemplos, né? A medicina realmente ela é essencialmente política, assim, acho que na sua essência mesmo, né? E é mais natural de que os colegas acabam querendo seguir por essa carreira, algum outro colega que segue. Como foi para ti
quando foi que surgiu essas aspirações políticas, assim, depois que você formou e começou a atuar mesmo dentro da medicina? Como foi passar de cirurgião que eu te conheço, cirurgião, estudante de medicina, altamente qualificado, por sinal, né? Residência em São Paulo, residências em grandes hospitais em São Paulo, para o candidato a vereador lá em 2012. Foi 2012, não foi? Foi 2012. Como foi essa transição? Quando foi que... Não, na verdade eu sempre quis sair, assim, em algum momento, né, para disputar um mandato, desde adolescente mesmo. Já? Tu pensava nisso? Eu sempre fui muito ligado com eleição, eu sempre gostei. Desde pequeno, não gostava de eleição. Tu pegava um candidato para Era um cara doente por horário eleitoral, com 9 anos de idade. Horário eleitoral. Unbelievable. Eu lembro de música de candidato de horário de 89, né? Aquele lá, quando tinha o Afif Domingos, que era o candidato do antigo PL, que depois voltou a ser PL, tinha lá, 2 patinhos na lagoa, vote Afif 22. Era assim, eu assistia aquelas do Ulisses, bote fé, que o velhinho é demais, vai mudar o Brasil do teve um fascínio. Sempre gostei. Né? Déjà vu total. Então tá explicado, tá explicado. Então, assim, eu sempre gostei muito, né? Então era... Mas, assim, a apreciação e a virada de chave são coisas diferentes. Né? A gente gostar é uma coisa. Porque eu tenho vários colegas que adoram política, mas uma coisa é você... Nossa, eu adoro política. Outra coisa é dizer, olha, eu vou botar minha pele em risco e eu vou fazer essa tomada de risco. A Quando palavra foi que quebrou? Essa expressão virada de chave, ela é uma expressão muito legal mesmo, porque é assim, cara, é meio que epifânico mesmo. Tu olha, tu te visualiza lá, não, vou fazer... E vou fazer. Como assim? Eu me visualizo em vários locais ainda na minha vida, diferente do que eu estou. E é o primeiro ponto. Para eu chegar, é eu acreditar, eu olhar aquilo ali. Né? Vai ter uma vitória de esportista. Cara, um esportista que não se visualiza ganhando alguma coisa, ele não deve ir para o esporte. Né? Como um político que não visualiza ali recebendo um diploma numa cerimônia do TRE, né? Não se imagina aí recebendo uma faixa, evidentemente, aí numa candidatura numa prefeitura, num governo do estado, num senado, alguma coisa, outros aí numa presidência que sonham mais alto, né? E todas essas pessoas, elas partem de visões. Sim, aquele documentário do Schwarzenegger, ele é muito engraçado, porque Netflix, ele é muito bom, porque ele parte o tempo todo ali de falar de visões que ele teve. Ele se enxergava como o cara... Mister Olímpia, Mister Universo, na verdade, acho que era Mister Universo, né? Certo. Se enxergava Mister Universo, depois se enxergou governador da Califórnia e ele não virou presidente dos Estados Unidos assim de maneira competitiva por conta da nacionalidade, que é a presidência exatamente, é um cargo privativo de brasileiros, de americanos natos, né? Naturalizado não. Então, teve essa limitação. Então, assim, eu me enxergava como um cirurgião, que ia ser um bom cirurgião, quando eu terminasse ali dos caras bons, onde eu fosse. E assim, onde eu fui, graças a Deus, eu consegui ocupar bons espaços de destaque, tudo, porque gosto de estudar. Por exemplo, não precisava estar estudando para fazer OAB agora. 43 anos no meio do mandato, com uma profissão consolidada. Não estou passando necessidade, minhas contas estão todas pagas. Aí eu vou fazer, né? A minha não estão. Não estou assim que diga com débito na praça. Hoje, se a dívida com o passivo, com o que tem, que vendesse tudo, eu não saía devendo ninguém. Não deixo problema para ninguém. Então, isso aí, né? Tive a oportunidade de ajudar minha esposa a sair de uma profissão de enfermeira para uma profissão de médica numa universidade privada. Foi um período aí que foi, né, caro para nós, enquanto eu estava aí como médico trabalhando dobrado. Hoje eu tenho uma pessoa que contribui lá em casa também, muito, que exerce esse espaço dela de mulher com muita altivez e com muita competência, né? Então, são coisas que eu já me orgulho. Os filhos que eu tive, as filhas que eu tive, né? Pai de 3, então todos eles são crianças boas, coração bom, que é mais importante, cara. Essa semeadura aí de crianças boas, com cabeça mais ajustada do que a da gente, né? Essa evolução, ela é necessária. Mas Mas o que tu deixou para trás para se tornar político? Tu acha que tu deixou alguma coisa para trás? Deixei para trás, com certeza. Profissionalmente, tem uma perda. Eu era um cara que era para estar muito bem, assim, por exemplo, como médico professor no da faculdade, né? Professor da universidade.
Foi o teu trade-off, né? Exato. Foi o teu trade-off. Você escolheu dizer, olha, eu vou diminuir Porque assim, a medicina é meio carreirista, né? Os hospitais particulares, principalmente, eles querem passar um pouco longe dessa coisa do médico, principalmente quem adota uma linha mais combativa de atuação, que, querendo ou não, num estado que é dominado aí pela inércia de pensamento, inércia de ações é meio que um pleonasmo, mas termina sendo assim quando a gente vai pensar do ponto de vista de ações políticas públicas, tudo isso aí é muito parado o debate aqui no Maranhão. Então isso aí enfraquece muito e ao mesmo tempo que fortalece quem se posiciona, né? Então... Eu acho que o trade-off é o trade-off do extremo aí, né? Se você ficar quietinho na sua, ninguém te saculeja. Exato. Mas também o risco para ganhar alguma coisa baixo, né? Porque você não toma risco. E assim, cara, para mim é complicado. Até hoje eu ainda exerço medicina no SUS, é sempre na linha da navalha, no fio da navalha. Tem um paciente que tem um ponto que abre, faz um escândalo, a enfermagem já liga, aterrorizada, porque o paciente começa a falar doidice, que vai chamar rede de TV, não sei o quê. Eu digo, rapaz, o dia que eles fizerem o curativo, pelo menos em você, o jornalista fizer, aí a gente conversa, chama rede de TV. Não é porque assim, a gente faz tudo com muita responsabilidade, mas cirurgia é aquela coisa, é um ato que tem suas... nuances e tudo. E as complicações são inerentes, né? Inerentes. Não é ciência exata. Que não opera. E não é ciência exata. Pois não é ciência exata. O que é exato é a forma que tu faz. O que é que eu faço? Eu sempre faço degermação, asepsia, uso a luva estéreo, dou os pontos exatamente do mesmo jeito que todo mundo, corto os tecidos com os mesmos instrumentos toda vez, respeitando a anatomia. O resto, meu irmão, é a recuperação do paciente e Deus no comando. Tem N fatores envolvidos. E uma das coisas que a gente está até comentando aqui, que é se a política rouba ou não talentos das suas respectivas profissões. Isso aí é um problema. Um exemplo do governador do Piauí, né? O governador do Piauí, ele é famoso, né? O Rafael Fonteles, atualmente, ele era... matemática, ele fez matemática, né? Ele fez matemática. Era um cara brilhante, na época passou para medicina em primeiro lugar, em tudo quanto foi lugar. Mas ele é médico também, não? Ele foi pro Rio de Janeiro fazer matemática. Aí voltou, virou secretário da Fazenda e tal, e aí agora virou governador. E aí morreu o Rafael matemático, o brilhante que podia mudar a vida. Ele disse, mas será que não dói no Iglesias? Diz assim, eita, Iglesias, e o cirurgião? Saudades, hashtag... Cara, não sinto assim, apesar de gostar, continuo exercendo bem aquela coisa, qualquer 6 meses aí que eu volte para fazer cirurgia grande, como eu fazia normalmente, cirurgias mesmo. Readapto, muito tranquilo, tenho essa facilidade, assim, graças a Deus, né? Mas, assim, usando o termo que tá usando aí de trade-off, o que é... acho que aí não deve ser nem trade-off, né? Que é ganho, né? Então, nós estamos falando de ganho. O ganho é... o ganho é muito grande. Sim. Porque tu vai atuar no macro, né? Termina atuando no macro. Eu sempre penso assim... Sim. Essa situação aí, brincando, o pessoal, às vezes a gente leva numa jocosidade que é para a mensagem ser difundida a mais pessoas que não estão acostumadas aí com parlamentar, ter uma pegada humorística, às vezes leve, né? Debochada, porque tu tem que levar a linguagem das redes hoje. E a linguagem das redes é essa mais leve, satirizada mesmo, né? Sim, com certeza. Então, o que acontece? Mexemos com essa situação do Tigre. Mais rápido, né? Chega mais rápido. Mexeu com essa situação do Tigre. Cara, quantas famílias eu não tirei da falência? Sim. Assim, vamos fazer um cumulativo de famílias que eu não salvei ali da falência. Porque cansei de receber relatos, gente devendo 20 mil, 30 mil, mulher que largou o marido por causa de jogo, não sei o que e tal. E tu deste uma sinalização de um alarme geral para as pessoas. Sim. Né? Ali no Araçagi, uma outra coisa bem recente, eu consegui o retorno ali nos condomínios, no Alphaville, no Dama, que desce ali pro Vila Fiore, que tem muito condomínio ali no final, tem um retorno das pessoas que prestam serviço em toda aquela região. Ali era uma coisa arriscadíssima. Eu passei todo aquele trânsito ali, eu acho complicado por várias vezes. Eu acho 100% caótico. 1 ano e 2 meses aperreando ali o governador Brandão, ele fez o retorno. Ali é impossível praticamente hoje morrer alguém. Vamos dizer que em 20 anos eu salvei ali
10 pessoas que iam morrer naquele cruzamento, né? Sim. Então, assim, eu penso sempre nessa teoria mesmo de efeito borboleta. Sim. O que tu tá fazendo aqui vai realmente repercutir lá na frente. E é a verdade, cara. O cirurgião Iglesias salvaria a gente, mas tu acha que o deputado Iglesias tem um potencial bem maior? Tem, assim, até porque... com certeza tem. Não, até porque a voz vai muito mais longe do que a mesa de cirurgia, os pontos da mesa de cirurgia. Apesar de ter uma significância gigantesca. Não tô fazendo assim paralelos de balanças. O que eu tenho que dizer é que tem pessoas que têm que estar em determinados locais. Eu sinto que eu tenho que estar aqui, nesse momento hoje. Por quê? Porque eu acho que eu defendo de maneira corajosa coisas que às vezes as pessoas silenciam. Tem medo aí de uma repercussão às vezes negativa ou de denunciar uma situação de opressão a pessoas aí que são mais vulneráveis, mas que esse rolo compressor social, que chamam de sistema, ele passa mesmo sem pena. Sim. Às vezes tem uma pessoa que se levanta, um concurso da Assembleia, eu estava conversando hoje aqui com o pessoal da assessoria. Sim, vamos fazer a pauta, por quê? Porque eu acabei com um concurso que estava fraudado. Sim, e agora está chegando ao final pessoas que passaram por mérito, que estão aí na reta final, chegando aí a um salário de 12 mil, 13 mil, 14 mil, mérito próprio, não vão depender de político nenhum. Sim. Podem aí, passando o estágio probatório deles, aí 2, 3 anos de probatório, tem a sua estabilidade, vão viver sua vida com planejamento. Gasta aqui até tanto de escola, até tanto de prestação, o cara sabe que o dinheiro dele vai cair. Quem deu essa oportunidade? Uma pessoa que teve coragem de enfrentar o próprio sistema dentro da sua casa legislativa, porque tu virar para um presidente assim, na época ali, dizer, olha, presidente, abre o olho que está tendo fraude aqui no concurso, estão lhe enganando. No concurso da própria instituição. Isso aí é uma coisa que ninguém quer colocar o seu na reta, né? Mexemos aí com muitas situações e pessoas, já aposentei juiz que mexia com agiotagem interior, venda de sentença para medicina em Caxias, na UEMA. Então, Aldenor Abelo, o pronto-socorro, uma época estava fechado, eu organizei lá com os colegas deputados, vamos fazer aqui, cada um coloca aqui 100 mil das suas emendas, que são poucas, deputado estadual, não é como federal, que tem muita emenda, mas vamos botar aqui cada um 100 mil, deu 4 milhões e 200, reabriu o plantão lá, o SPA do hospital, naquele período, entendeu? Então, assim, tem muita coisa, rua com negócio de destinação de emenda, já fiz mais de 30. Imagina aí quantas velhinhas eu não salvei aí de cair num buraco e uma fratura de fêmur. Né? Então, assim, eu penso no macro mesmo, porque a vida é dinâmica, cara. A vida é dinâmica. E tu falou de hospital, né? E eu lembrei que a eleição de 2012 tu não ganhou, tu concorreu como vereador, foi uma eleição até, uma campanha bem curiosa, foi muito focada na rede social. Era eu e minha mãe entregando panfleto na porta de faculdade. E um Facebook, que era desse tamanho nessa época. Era o Facebook, acho que não tinha Instagram nessa época. Não tinha. Né? Mas o fato tu não entrou, né, dentro das vagas dos vereadores, mas essa eleição te mostrou, te mostrou abriu que eu tinha porta, potencial. Né? E tu acabou virando diretor do hospital municipal de Djalma Marques, do Socorrão 1, naquele período, né? Todo mundo que foi estudante na UFMA sabe a importância daquele hospital e também dos problemas que ele tem, sempre tiveram, né? E como foi aquele período de ser diretor? Teve várias polêmicas, teve a polêmica... Cara, altamente conturbado, mas assim, com muito avanço dentro do hospital, né? Por exemplo, o serviço de radiologia funcionava no dia que o tio lá do deputado queria. A hora que ele queria. Quando eu entrei, voltou a funcionar. O hospital era sujo, tinha mosca. Acabei com mosca dentro do Socorrão. Acabei com mosca dentro do hospital. Por quê? Simplesmente porque não fazia limpeza direito. O contrato era R$233 mil e o hospital era sujo. Imagina 233 mil há 10 anos atrás. 10, 11 anos. Era muita grana. Baixei para 137 e o hospital ficou limpo. Porque é dinheiro desviado para corrupção. Ali naquela época que tinha muita, tinha contrato lá de 10, 20 mil que era pago para a empresa fazer manutenção, que tinha lá no hospital parado 10, uma empresa chamada MHE, tinha um contrato lá que é para eles fazerem manutenção de 10 monitores. Era R$15 mil. Eles estavam lá com 2, 3 meses atrasados.
Imagina a loucura aí. 10 monitores, a manutenção, não é a compra. É a manutenção de 10 monitores. Aí o que os caras fizeram? Eu chamei um cara de Curitiba, amigo meu, pra dar uma olhada, ele levou pra Curitiba, tu sabe o que era o defeito dos monitores que estavam parados? A placa lógica não estava plugada no soquete do display, porra. Sim. Os caras desplugaram o display por dentro para fazer o monitor parar de funcionar para pressionar por dinheiro, por contrato de manutenção. E, porra, são coisas assim grotescas que acontecem. Sim. Grotescas. Aí, óbvio, tu enfrenta um monte de coisa. Teve aquela campanha de arrecadação de alimentos que deu um boom assim de imagem pra gente, aí todo mundo começa a ficar enciumado, né? Aí muita notícia de blog, grande, eu não sabia lidar com imprensa naquela época, então eu pegava muita pilha mesmo, às vezes estava domingo à tarde descansando com a namorada, que naquela época era namorada, às vezes estava de costela com ela, e aí vinha uma sacanagem de blog inventando, tinha blogueiro que chegava assim, ó, um médico atendeu um paciente no socorrão, o paciente engatou uma espinha, o colega da porta, comeu bola com o resultado do exame, não pediu endoscopia, o cara foi com uma perfuração esofágica para casa, voltou pro socorrão, morreu. Matéria, Iglesio mata paciente no socorrão. Com espinha de peixe. Com espinha de peixe. Não foi com espinha de peixe, mas que eu fui responsável pela morte do cara. Imagina se tu tiver uma teoria de domínio do fato, como eles usaram lá na época da Lava Jato, não, do Mensalão, que foi quando começaram com a teoria do domínio do fato dentro do direito penal, criminal, do processo penal brasileiro, ali, a usar mesmo aquilo ali, porra, imagina o domínio do fato do diretor do hospital, de todas as iatrogenias serem do cara que é diretor. Não existe. Assim, a minha função é buscar ter o medicamento, foi a melhor época de medicamento do hospital, deixamos projeto de reforma de UTI prontinha, ajeitamos o hospital todinho, funcionou bem mais redondo. Primeira vez, meu irmão, que se usou uma tabela de Excel no socorrão foi em 2013, para tu ter noção. O pessoal lá fazia planejamento numa folha de papel, tipo como se fosse hoje em dia aí um mestre de obra do interior, com assim numa folhinha de papel, tem isso aqui, 5 sacos de cimento e tal, e óbvio que vai dar errado, porque o cálculo não bate. Então era assim que funcionava. Mas uma coisa que chama a atenção é que, assim, você diz assim, eu vou enfrentar o sistema e tal. Isso envolve risco, né? Você tá tomando um risco absurdo. Cara, eu não fico assim... Que às vezes não é muito proporcional o que você faz, né? Às vezes é desproporcional o que você faz. E como é que tu lida com isso aí? A visão de proporcional ou não, tu tem que pensar no médio e longo prazo. Que é desproporcional no imediato, no mediato lá na frente, se mostra como uma coisa justificada, né? Tanto que a gente vem crescendo, graças a Deus, aí em tamanho de rede social, em respeitabilidade perante o público, porque o trabalho vai ganhando geralmente corpo, consistência. Né? As pessoas começam a olhar, pô, quem é esse cara aqui que está tendo a coragem que eu não estou acostumado a ver num político, que há muito tempo eu não via. Não, a gente nem vê político, a gente só vê na eleição. Então, assim, o longo prazo disso, eu estou fazendo isso desde quando? Desde o momento que eu entrei, desde o primeiro ano do mandato. Sim. Na época da pandemia, todo mundo estava se escondendo, eu ia aí com meu assistente, meu amigo, que me acompanhava naquele período, para a gente visitar o hospital, para ver se estava tudo bem. Eu precisava fazer? Não precisava, mas eu sentia que estava na obrigação de não ficar em casa. Né? Se mexer, né? De me mexer com alguma coisa. Ficar ganhando aí, naquela época, uns 19 mil líquidos para ficar em casa, eu acho que não era correto, né? Eu acho que eu tinha que dar algum tipo de feedback, né? E, Iglesio, tu já está no seu segundo mandato, deputado, né? E é considerado, e os números dizem por si só que é muito atuante, muito ativo, né? Tu faz atualmente parte da base do governo, mas tu não segue a cartilha direitinho de tudo que eles falam, né? Tu é uma voz independente na Assembleia mesmo? Tu se considera assim como uma voz totalmente independente? Hoje em dia eu tento... Existe essa história de base do governo? Eu tento não me rotular, mas eu sou um cara que tenta ajudar o governador que eu ajudei a eleger. Sim. Então, assim, eu ajudo o governo se eu não ficar atrapalhando. Sei. Né? Porque eu vejo assim, é um governo que é um cara bem intencionado, o governador. Diferente do outro, que era um projeto de poder, esse, aos trancos e barrancos, com as dificuldades econômicas do momento nacional e do momento estadual que ficaram, porque o antecessor deixou muita dívida, inchou folha, fez um monte de coisa. O que é que acontece? O atual está tendo dificuldade.
Se eu ficar todo dia reclamando, eu sei como funciona para ajeitar. Sim. Eu sei que o dinheiro não vai surgir de uma hora para outra. Eu vou lá todo dia. Olha, porque aqui... Porra, eu sei. O governador, tu acha que o cara não sabe que precisa... A escola tá funcionando ok, todo mundo recebendo salário em dia, a merenda chegando adequada. Porra, é o que o cara quer. Às vezes não tem o dinheiro. Por quê? Porque nós temos limites aí de arrecadação, né? Eu sou favorável a ter o mínimo de arrecadação possível. Eu sou um cara, por exemplo, gosto de cortar despesa. Eu, presidente do Moto, peguei lá 5 meses de folha de funcionário atrasada, 4 meses de jogador atrasado. Não tinha uma bola no CT. Sim. O que eu fiz? O primeiro time que eu montei, pô, era um time que custava por mês 80 mil. Que isso aí tudo, a folha toda do time, com a camareira, com a roupeira, eu peguei um monte de jogador que eu disse, não, isso aqui a gente consegue pagar e vamos pagar, porque é mais importante o cara ganhar 2 mil certo do que ele ter um contrato de 5 mil de boca e passar 4 meses sem receber. Com certeza. Porque o cara que está recebendo, ele tem estímulo para trabalhar. O cara que não está recebendo, ele faz o quê? Corpo mole. Então, melhor ter um exército mais limitado tecnicamente, mas motivado emocionalmente. Sim. Porque o espírito de corpo, ele supera muitas coisas. Tanto que nesse último campeonato maranhense, o Moto, na penúltima para a última rodada, teve chance de ser rebaixado. E, cara, nós ganhamos o campeonato, perdemos na arbitragem ali, porque levou o jogo para além do que tinha sido dado de acréscimo, o time já comemorando, vacilaram numa chuva lá, a bola caiu, prodigiosamente na frente do goleiro, eles empataram. E aí, nos pênaltis, nós perdemos. Pênalti é loteria. Total. Mas, assim, nós fomos do céu ao inferno muito rápido, né? Mas isso proporcionado por quê? Porque o cara tá recebendo uma alimentação decente, o cara está tendo uma concentração, o cara está tendo o salário dele pago. Não tem que ele reclamar. Eu tenho como dizer, vai correr, cara. Corre porque não está faltando nada, papai. Tô te devendo? Não tô. Então, o cara não precisa de muito ali. Ele precisa depois uma motivação. Isso aqui virou agora programa de mesa de futebol, né? Eu queria saber de Chiclas se realmente ser diretor de um clube de futebol é tão glamuroso quanto parece ser. Presidência de time, cara. É só problema. Não tem glamour? É só treta? Não. É uma posição muito legal, assim, do ponto de vista de contato com a torcida. Quando as coisas estão indo bem, é muito bom, mas quando vai um pouquinho fora do que eles consideram ótimo, tem umas pessoas que tornam desagradável essa posição. Esse exercício da presidência no dia a dia. Por quê? Porque tem muita gente para apontar dedo, mas não tem ninguém para colocar ali uma moedinha para ajudar, né? Esse é um negócio interessante, porque na NBA, quando tem a final que o cara ganha, o time ganha, eles chamam todo mundo, né, para comemorar, levantar a taça, o clássico. Sim. E o presidente do time, na maioria das vezes são 2 donos do time, vão lá para levantar a taça. E ele tem uma parte em que eles levantam a taça. Lógico que eles são menos ovacionados, porque as pessoas querem saber dos jogadores. Dos atletas, mas faz parte do costume que o dono do time, o chefe do time, o diretor vá lá e levante a taça também. Que tem um trabalho gigantesco por trás. Lógico. Aqui nós somos campeões do segundo turno do Maranhense. Eu fui levantar a taça. Teve uns 2 lá, tiveram uns 2 que nunca vi presidente levantar troféu. O cara não tem noção, pô, do que tu rala para garantir aquele momento de alegria e entretenimento dele. Né? Então, assim, porra, eu tô entregando agora no final do Moto. O Moto era uma pocilga, com todo respeito. Era uma pocilga. Era assim, pior do que muitas favelas. Né? Tu olhar a obra lá como era, a gente tem, graças a Deus, assim, documentamos tudo, como pegamos, para documentar como estamos deixando, né? Então, tô deixando um CT completamente novo, com academia que não tinha, com piscina coberta, né? Uma piscina coberta, um segundo campo de futebol, escolinha já vai estar com matrículas aí já encaminhadas, né? Não vou deixar devendo folha, né? Mas quem vai entrar tem que saber que dia 5 de dezembro já é para ele pagar a folha, né? Já não está mais na minha responsabilidade, né? E tem cotas lá, tem 1,5 milhão mais ou menos de cota, tem um monte de bloqueio ainda, porque deixaram aí quase 200 processos, né? Rodando na justiça. Graças a Deus nós só tivemos 4 e a gente já ganhou e eu acredito que vamos ganhar pelo menos mais 2. Talvez
um terceiro aí temos, o quarto a gente tem uma condenação. Mas foram todos os caras receberam 100% do que foi acordado. Sim. O problema é que às vezes chega um advogado, pegaram os 4, um mesmo advogado, passou um papo, não, vamos aqui entrar e tal, e um já perdeu, tá recorrendo, mas todas condenações muito pequenas, perto do que deixaram aí pro moto. Cara, deixaram... tem um processo lá de R$200 mil. O primeiro que eu peguei do Wallace Lemos, que é um cara sensacional, treinador, gente boa demais, mas estava lá com um furo de R$200 mil, o ex-presidente deixou. Aí ele baixou, tirou uns R$80 mil mais ou menos, e nós conseguimos fechar um acordo ali no meio do caminho. Então, mas é uma situação muito complicada do moto. Não recebi, nunca prestaram contas. Né? Quem me passou o moto, Natanael, não prestou contas. E como foi que tu foi parar lá no moto? Rapaz, me convidaram. Aí eu disse, cara, tá... É um local porque, assim, o Iglesias esportista nunca foi uma não pessoa... Era, não era, eu lembro do Iglesias cirurgião, do Iglesias confuseiro na faculdade. Isso aí eu lembro de... Mas o Iglesias esportista, quando eu descobri tu diretor do moto, eu me surpreendi. Como é que tu foi parar lá? Uns colegas jornalistas... Não, os colegas jornalistas. Rapaz, não tem interesse, tal, pode ser bom. Aí o rapaz, tá ruim lá, né? Não tem, ruim lá. Só que assim, eu sempre acreditei, cara. Ninguém passa casa boa, todo mundo passa bomba. Eu vou passar casa boa agora. Glória. Eu sei que eu tenho essa motivação, né, de pegar caos e organizar. Eu gosto. Sim, então, é um hobby, quase um hobby. Alguém tem que gostar disso aí, que senão o mundo seria só caos, se não tivesse as pessoas que gostam de organizar. Então, eu gosto de organizar o caos, né? Então, terminei entrando lá. Desafios. Então, vou deixar sem dívida, já com um fornecedor de material esportivo que eles queriam muito, que a torcida, mas 80% da torcida queria. Nós conseguimos fechar no final o contrato de 2 anos. Estou deixando um contrato de 1 ano de suplemento, né? Estou deixando moto com uma usina de energia solar autossustentável 100%, 5.000 kW de potência, que supre com sobra a necessidade deles hoje lá, né? O que acontece? Quando eu peguei, tinha um gato na energia. Nós temos um parcelamento lá de 48 vezes, que agora faltam mais 20 e pouco com o equatorial. Né? Então, assim, estou entregando com energia solar, né? Então, cara... Não tem o que eles... não ganhou um título. Porra, nos roubaram agora na reta final em 2 anos, que foi o que se conseguiu, né? Mas, se alguém assim tem, por exemplo, perspectiva histórica de imaginar... Se eu tivesse, por exemplo, no ano passado, tido uma temporada sensacional, eu não teria este ano, o 2º semestre livre, para fazer a reforma no CT. Sim. Eu ia ter que me preocupar em pagar 150 mil de folha da Série D. Sim. A mandar jogador embora quando a torcida começasse a pressionar, e paga indenização, e paga passagem de ida e volta, paga moradia, desfaz o contrato de aluguel, paga a remarcação da passagem, meu amigo, paga a inscrição da CBF, da FMF, a transferência. É coisa, meu papai. Então, são despesas que as pessoas não têm noção. Não tem ideia. Mas agora vamos ter um pouquinho. E Iglesias, mas tu também é influência, né? Tu sabe, né? Tu querendo ou não, tu é influência hoje em dia, né? Tua rede social, assim, eu não futuquei muito, mas no Instagram tu tem 140, quase 150 mil seguidores. E é por lá que tu divulga teus trabalhos investigativos, né? De denúncia. É um ator também, não sei se... Tu já tá cobrando cachê? Não. Já pra ser ator? O Porta de Fundos deve estar doido atrás de ti. Não. Como é que é essa história, Mas, cara, pode pra tu ver. Como é que tu te vê o influencer também, que tá lá atuante nas redes sociais? Eu não gosto dessa palavra de influenciador, porque eu acho uma cafonice gigantesca, sabe? A pessoa se auto-intitular... Geralmente são auto-intitulados, né? Auto-intitular, eu sou influenciador. Influencia o quê, demônio? Influencia... Porque a pessoa influencia a pessoa a comprar um shampoo, um perfume. Ela tá em uma influência Cara, pelo negativa, amor de Deus, né? são hábitos de consumo irracionais, assim, exagerados. Assim, minha opinião, né? Eu respeito muito. Para mim, influenciador é um cara que vai ensinar a fazer uma receita saudável, um prato, né? Um negócio ajustado. Vamos aqui, pessoal, vamos comer melhor bem aqui. Vamos passar a fazer exercício, atividade física. Essas pessoas realmente... elas influenciam, porque o ambiente ele é contagioso. Sim. Se tu botar aí
5 ratos, colocar 2 para correrem, os outros 3 vão automaticamente correr, porque é assim, nós somos programados para isso. Sim, né? sim, Então, o cérebro é programado. Mas, pessoal, mostra a lateral da xoxota aqui, o cara mostra o bíceps malhado, bate a foto, aquilo ali não está me influenciando em nada, assim, né? Uhum. Então, eu acho, assim, altamente cafona. Né? Eu acho que tem, assim, pessoas que precisam ser ouvidas na rede social, e perfis que precisam chegar. Esses aí, pode dizer que influenciam, realmente. Mas, hoje em dia, porque, cara, tudo é método. O que é método? Começou aqui na internet, a pessoa, às vezes, compra seguidor, vai aqui para 40 mil, 50 mil seguidores. Vai lá ver o engajamento do cara, 0,3%. Bota no Social Blade para ver como é que tá. Tem 2 comentários. Às vezes tem um comentário dele próprio e de um perfil fake que ele criou. Da mãe dele também. E de outro perfil, 4, 5 perfis. Tudo que eu publico, a minha sogra fala lindo, maravilhoso. E aí o cara começa. A partir daí, talvez, as pessoas, quando entram, tem 40 mil pessoas, começam a dar alguma atenção. Os desavisados. Porque assim, o mundo, é um espaço, principalmente no Brasil, que educacionalmente nós somos muito frágeis ainda, é um celeiro para pessoas muito espertas e metódicas, né? Não é à toa que o Brasil é o campeão mundial de estelionato junto com o México, né? São os países onde tem mais estelionatário, porque aqui realmente é uma terra em que malandro se dá bem. Sim, galera... Mas assim, veja só. Cai fácil, né, nessas coisas. Muito. Porque o influenciador digital, que é uma moda, né? Isso afetou muito a medicina, no geral. Sim. Todo médico agora quer ter... A medicina blogueirinha, né? A medicina blogueirinha. Isso aumentou muito. A gente teve realidade agora. O último podcast foi porque o CRM regulou, tentou, né? Fez uma nova legislação para tentar colocar todo mundo no mesmo cercado. E dizer, olha, tu tá exagerando, tu não pode botar tudo isso aí. E o médico é regulado. E quem é que regula os deputados? A medicina viveu um período aí, cara, de muita amarração em relação à publicidade, que fez com que outras profissões disparassem. Tu vê muito aí dentista fazendo harmonização facial. Eu fico perguntando, cara, eu respeito muito o dentista. Acho uma profissão belíssima. Inclusive, namorei uma prima tua, cirurgiã dentista. Boa cirurgiã dentista. Mas o que dentista quer fazer? Plástica de nariz, cara, não existe isso aí. Né? Não é da formação. É uma coisa né? Não existe. Porque eu fiz, não sei o quê. Botox, cara, pode até fazer, pode até ser bom profissional. Mas devia ter feito medicina, porque a profissão para quem quer fazer intervenção na face das pessoas é a medicina. Vai fazer uma cosmiatria, dermatologia, cirurgia plástica, mas é uma profissão de médico, porque se tiver infecção, né, se tiver uma complicação maior, né, um abscesso, né, que vira uma meningite ali, triângulo perigoso da face, alguma coisa, tu vai precisar de um reconhecimento que só o ferramental do médico é suficiente para o paciente ter uma chance de responder bem a complicação. Sim. Com todo respeito às profissões, mas o dentista não foi treinado para isso. O enfermeiro não foi treinado para isso. Com todo respeito. Enfermagem é fundamental no processo. Mas, cara, cada um no seu quadrado. O enfermeiro... melhora o salário do cara para ele trabalhar no apoio, no cuidado, na interdisciplinariedade, no dia a dia, tudo. O dentista, vamos colocar o cara bem remunerado para ele fazer a parte, né? Até o bucomaxilofacial também, que existe especialidade. Mas, assim, tem um limite de atuação do médico. E aí o nosso CRM esmagou, sufocou por muitos anos, esse pessoal detonou, meteu doutor... Aí quando tu vai ver um biomédico que está fazendo plástica. Cara, isso é uma bizarrice. Total. E aí o médico não podia colocar uma foto do antes e depois. Pelo amor de Deus. Não podia. Desesperador isso aí. Todo mundo, né, botava e o médico não podia. Então, assim, teve essa correção histórica aí que eu acho que deu novamente à medicina essa possibilidade de voltar a competir. Não é nem competir, é de ocupar o seu espaço. Sim. Acho sim, que é isso mesmo. O espaço vazio estava sendo ocupado por outras especialidades, né? E outras profissões. E teu slogan
teu slogan lá no teu Instagram é trabalho e coragem. É isso mesmo. Trabalho a gente sabe que, de forma geral, todo médico trabalha bastante, a gente é acostumado desde a faculdade, a gente começa... Mas a parte da coragem, eu te juro que eu me preocupo. Se não for o workaholic, não presta, né? Não for o workaholic, não presta. Mas a parte da coragem me preocupa, porque eu sou um bom frouxo demais, sempre fui. Eu fico preocupado contigo com esse parte da coragem. Esse teu engajamento, esse teu lado combativo com relação a essas loucuras que acontecem por aí, te rende alguma tipo de ameaça ou atentado ou mensagens de gente querendo te assustar, digamos assim? Mensagem esquisita tem de vez em quando, mas ameaça de pessoas assim no entorno, proximidade, eu nunca tive, não. Não, né? Não, nunca tive. Mas também, assim, se tu não fizer as coisas que tu tem vontade de falar, isso em algum momento vai repercutir mal no teu organismo. Certo. Seja do ponto de vista anatomo-fisiológico mesmo, em órgãos, virar alguma coisa ruim, algo nesse sentido, ou mentalmente. Sim. Então, tu vai ficar o tempo todo... te podando. E, meu irmão, isso aí vira uma coisa, um núcleo denso ali dentro de ti e termina transformando em algum distúrbio grave depois, né? Então, eu prefiro ser aquele cara que tem um perfil mais eufórico, excêntrico mesmo, incomum, do que ficar projetando uma imagem, não, eu sou aquele cara quadradão que, porra... tá todo tempo ali, não, aquele cara é bacana, tá na dele e tal, mas vivendo dentro de mim um sem fim de uma ebulição sem fim aí de uma chaleira, um vulcão em erupção dentro de mim, projetando aqui que eu tô muito tranquilo, né? Projetando outra pessoa aqui. Terminando no psicotrópico, né? Pra conter o leão dentro de si. É muito difícil manter um personagem. Só o Rivotril pra salvar uma pessoa que vive o tempo todo se podando. E é difícil manter o personagem, né? Quando você não é tão assim, autêntico, porque a gente ele tem os limites da gente, né? Mas é difícil manter personagem, né? Tu percebe completamente. Assim, eu sou expert em personagem, em detectar. Gente que tá falando manso, que chega com conversinha, que tem jeito pra tudo. E, cara, não funciona comigo. Eu tenho uma antipatia, assim, instantânea mesmo, imediata. Assim, ela emerge de mim, assim, de uma maneira absurdamente forte. A antipatia, a gente, assim... É o termômetro da picaretagem, né? O cara diz, olha, fulaninho falou bonitinho, a pilantrina sérica alta do cara. E voltando um pouquinho para a política aqui, Iglesias, como é que tu lida com essa política de favores? A gente sabe que o toma lá da cá é uma coisa normal, assim, não diria normal, mas normalizada entre o legislativo e o executivo, né? O que tu faz para poder sobreviver nessa loucura e acabar não vendendo a alma? Olha, antes do Iglesias responder... Lá na minha cidade, lá no interior, eu lembro que tinha um vereador que morava lá perto da minha casa. Era uma cidade menor e o cara passava o tempo todo, a casa dele era o tempo todo com o portão aberto. Sim. Podia passar lá de manhã, 9 horas da manhã, até umas 9 horas da noite, você tava com o portão aberto. O tempo inteiro de portão aberto. Ele era vereador. E você podia ir lá. Imagina o desconforto familiar de uma pessoa dessa. Um filho não pode... Tua filha não pode estar andando aí numa roupa mais descontraída dentro de casa, porque tem medo de uma pessoa molestar. Tua esposa, da mesma forma, não pode sair com o bob dela para fora de casa, porque tem um eleitor ali esperando. Tu, ao invés de comprar 10 pães na padaria, tem que comprar 50 todo dia. Exato. Salário de vereador do interior, 3, 4 mil reais, meu irmão, acabou 10 dias acabou o salário do cara. Era incrível isso. Tanto é que, na época, ele tinha a casa dele na frente, ele comprou o lote de trás e fez uma casa atrás. Só para receber. Aí usou a da frente como se fosse a recepção, entre aspas, porque o cara não estava mais aguentando. Porque ele era vereador 24 horas por dia. E eu sou médico, você é médico, você é médico. Quando a gente era, no caso do Iglesias, que não está exercendo 100% a medicina o tempo inteiro, mas a gente não é médico 24 horas por dia. Nem deputado 24 horas. Nem deputado 24 horas. Eu muita coisa em relação à saúde e tal, né? Às vezes tem um favor financeiro, coisa pouca eu ajeito, mas coisa muito eu já despacho. Porque, cara, eu não tenho como resolver os problemas financeiros de todo mundo. Né? Sim. Chegou uma pessoa aí do Tigre, desse negócio que se arrebentou com o Tigre com uma dívida de 20 mil, queria que eu pagasse. Eu digo, como é que eu vou fazer para
pagar aqui uma dívida de 20 mil de uma pessoa, porque tu tem que começar a fazer conta. Sim. Porque se tu tiver aí 42 deputados que possam pagar a dívida de qualquer pessoa que chegue aí de 20 mil, se tu tiver 10 pessoas aí que o universo é bem maior, nós estamos falando de 200 mil. Né? 200 mil vezes 42 vai dar o quê? Imagina a situação, cara. 8 milhões. Dá 8 milhões e 400 de reais, é muita grana. Imagina assim, só para resolver o problema cada um de 10 eleitores. Se fosse uma situação... É uma proporção muito doida, mas assim, eu entendo que, assim, principalmente no nosso estado, que a população é muito pobre. Né? E a política realmente produz muito pouco. A política produz pouco aqui no estado. Tu diz aí, tem 42 deputados... Se tu me citar o nome de 10, eu devolvo a caneca aqui. Não nem levo para tu deixar pro próximo aqui, de deputado estadual. Isso é um problema, porque você vê muito... Citar 8 vereadores dos 31, se eu te der 3 minutos, tu não consegue fazer. Não, e tem outro problema que... Eu não lembro nem quem eu votei. Você vê que os políticos, no geral, os deputados estaduais, vereadores, que têm menor poder, né? Eles... tem tentado mostrar, dizer, olha, eu fiz isso, aprovei uma emenda e tal. Aí esse dia você tava passando na rua... E tu sabe o que é? Aí o cara bota assim, ó, emenda tal, conseguimos um dia para ser declarado o dia de tal coisa. Eu não lembro mais qual era o dia de que, se era o dia de uma profissão. Sei que coisas com baixa relevância prática, entendeu? Mas o cara faz uma propaganda porque... é só isso que ele tem. Entendeu? É só isso que ele tem. Então, é muito, muito triste. Eu vou te dizer, ideologicamente, a política aqui no Maranhão, ela é a única coisa que ainda tem caminho para algum tipo de voto de opinião mesmo. Tipo, tu fazer uma rua, alguma coisa assim, a população não valoriza, infelizmente. A maioria não valoriza. Ó, teve uma rua que eu fiz em Passo do Lumiar, cara, o pessoal ia para a igreja, ia... com um sapato que entrava na igreja numa bolsa, porque chegava com o pé sujo de barro. Obra de 600 mil reais. Consumiu ali praticamente 20% da minha emenda do ano passado numa rua dessa aí que eu me sensibilizei. Com relato. Eu não tive 20 votos na rua. Ou seja, tu resolveu a vida do cidadão e na hora lá o pessoal votou em quem deu dinheiro. E esse é um retrato do Maranhão. Infelizmente é esse. Então por isso que hoje eu faço... as coisas, né, com um olhar muito mais ideológico mesmo, de debater as questões da sociedade, trazer essas problemáticas que mobilizam pessoas assim para a gente ter uma visão diferente das coisas, né? Então, porque é muito pouco, cara. Mas aí é a relação que o político pensa, né? Diz, olha, eu vou investir tanto tempo, dinheiro da emenda, pessoal, né? Tempo desse pessoal envolvido, isso vai gerar quantos votos? Às vezes é o que o cara antigamente dizia, olha, não faz esgoto, porque o esgoto fica embaixo da terra. Não mostra, não tem como fazer inauguração de vida. Isso não mudou. Isso não mudou. Por isso que a galera tá investindo pesado em rede social. E hoje a sociedade, uma sociedade de preço, infelizmente, a maioria das pessoas aí, se for ver, vou votar, o que eu vou ganhar com isso? Muito complicado, né? Tu ir pro próximo, e aí tem um reconhecimento. Graças a Deus que a gente tem caminhado nisso aí, nesse sentido, ter nossos votos mesmo de respeitabilidade perante as pessoas, de simpatia pelo trabalho. Algumas pessoas gostam muito da gente, às vezes eu vou na rua, acontece de vez por outra, assim, eu gosto muito do teu trabalho, meu deputado, tal. Então, assim, é uma coisa que a gente termina valorizando. E vamos falar um pouquinho de futuro. A gente já está aqui na reta final do nossa horinha de podcast. Lembrando que você já disputou a Prefeitura de São Luís 2020, né? Está realmente nos teus planos essa migrar para o Executivo num futuro próximo, breve, a médio, longo prazo? Isso, cara, o que foi uma aventura ou é um projeto de vida mesmo? É uma coisa que eu sempre desejei chegar, e eu sei que eu vou chegar. Não sei se nessa, na outra, mas eu vou chegar à prefeitura aqui algum dia. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque nada, cara, consegue superar um trabalho constante. Nada. E eu vejo aqui no entorno, e eu vejo quem são meus adversários. Então, eu sei que eu tenho aí pelo menos mais 12 anos de trabalho nessa mesma batida. Então, eu saí ali do 0,5% para hoje estar ali entre 8% e 10%, eu já ampliei o quê? 20 vezes. Então, o salto mais difícil já foi dado, que é tu aumentar 20 vezes. Sem dúvida. Se eu dobrar agora, eu já estou em 20.
Né? Se eu triplicar, eu estou num segundo turno. O que eu tenho. Então, o salto maior é o... De 0,5% para 10%. É de 0,5% para 10%. Sem dúvida. Né? Então... É de irrelevante para relevante. Para relevante, para no jogo. Então, páreo. As pessoas vão olhar. Então, quando eu vejo meus concorrentes, com todo respeito, mas são pessoas que nunca estudaram, que nunca apresentaram ideias boas para a cidade, que nunca demonstraram capacidade técnica de gerir na dificuldade. Sim. Porque gerenciar com dinheiro, com muita grana, é muito fácil. Agora gerencia o caos, é muito mais difícil. Pega um socorrão arrebentado, sem comida. Pega um moto em situação de falência absoluta. Agora pega um órgão do Estado que o governador é teu amigo, tu tinha 20 milhões de reais de orçamento, o cara aumenta para 40 para ti. Porra, tu vai nadar de braçada. Óbvio, é fácil fazer isso nas vacas gordas. Agora nas vacas magras, eu sei que eu dou conta nas vacas magras. Os outros já não têm essa certeza. Muito bem. E indo para além do futuro. Né? Todo mundo tem que ter um plano B, né, sabe? Tem que ter um plano B para a gente poder pensar tipo um plano de aposentadoria, né? Um dia que tu cansar da política, ou que os votos não foram suficientes, não vai aparecer mais voto. Não, o contrário. Aconteceu alguma coisa, familiar pessoal, e tu diz, olha, não quero mais mexer com política. Isso aí pode acontecer algum dia, quem sabe. Aí, cirurgião novamente, professor, cirurgião, advogado. Faca na caveira, vou abrir história de advocacia. Cara, eu vou fazer o que eu estiver me sentindo mais disposto na época, e eu tenho certeza que eu vou render bem, tranquilamente, porque quiser advogar, vou advogar bem. Né? Eu só tenho medo de uma coisa, meu irmão, de Deus e de um AVC. As duas coisas que eu tenho medo assim é porque é o que pode me tirar do jogo. É a vontade do Senhor e um AVC. Só isso. O resto, se for para operar só com o braço, eu vou operar só com o braço. Eu vou fazer a cirurgia que só com o braço tem. E vou fazer o melhor possível. Sim. E qual é o stop? Ou não tem stop? Não o tem stop é a morte. Mas isso é um negócio que eu conversei com um cara muito bom lá de São Paulo, um gerente de um gestor de fundo. Aí a gente falando de aposentadoria, ele disse, se tu pensa em se aposentar, aí ele, de forma geral, não gosta de aposentar. Os caras que fazem gestão de mercado financeiro, o cara também não quer se aposentar, por N razões. Aí ele disse, tu pensa em se aposentar? Eu perguntei pra ele, ele disse, olha, penso não. Mas tu não pensa não em se aposentar? Cara, penso não. A gente é de uma geração que todo mundo fala, não, vamos se aposentar com tantos anos. Porque isso teve uma moda, né? Uma época, olha, eu quero me aposentar aos 50 e tal, e só ficar viajando o mundo. Um cara aposentado pra mim é um cara que ele tá fadado a fracassar. Se ele aos 30 ele tá pensando em aposentadoria, tem algo errado. Porque assim, ele tem que pensar em ter renda pro eu do futuro. Certo. Não é... O que é o eu do futuro? É o teu hoje, menos capacidade produtiva, né? Com aumento de despesas, custos médicas, fixos, médicos e de assistência de funcionário, né? Remédios eventualmente, né? E descontar dos filhos que não vão ser mais despesa, que podem vir eventualmente a te ajudar. Então tu tem que fazer esse balanço todo na tua vida. Mas parar de produzir não é uma opção. Tu faz isso com frequência? O que eu? Passa isso na tua cabeça? Eu todo tempo. Ixi, eu só penso... Por isso que eu não sou um cara que gasta dinheiro, que eu penso sempre no outro futuro. Eu vou aqui, porque vai chegar um momento que eventualmente o que eu tenha tá ali tranquilo realmente para não. Porra, no cenário aqui que o plano de saúde vá para 3, 4 vezes o valor que é no cenário de argentinização da economia. Isso aqui resolve? Isso aqui resolve. Então eu posso tirar um tempinho a mais para fazer algumas coisas, mas eu gosto de trabalhar... Porque me dá diversão mesmo, eu me divirto fazendo isso aí, na Assembleia, indo lá, 5 anos não tem uma falta. Quem tem isso aí aqui no Maranhão, no currículo? Ninguém. O pessoal que dizia que não tinha falta é porque pegava, olha, solicito aqui justificativa das minhas faltas de período tal a tal. Porra! Entendeu? Eu estou ali em Portugal fazendo a viagem, né? Inclusive a viagem pela Comissão de Turismo da Assembleia, mas estou lá na hora, interrompo a atividade para assistir a sessão. Né? Então, assim, eu tenho essa responsabilidade de saber o que está acontecendo, de estar participando, porque eu sou pago para isso, pô. Sociedade paga caro para a minha existência, para eu ter aqui 3 assessores comigo para registrar
esse momento, um que anda comigo aí, que me ajuda no dia a dia o tempo todo também. Porra, a sociedade tá pagando para eu ter esse peso dividido. Então eu tenho que ser uma pessoa que trabalha com a possibilidade de dividir o fardo com outras pessoas. Mas o trade-off familiar? Porque assim, tu chega todo dia em casa antes de 9 horas da noite? É difícil. É difícil. Hoje ele foi por um motivo nobre. Só que a família... Agora assim, o domingo elas são compreensivas, todo mundo entende, tal. Tem isso aí. Hoje em dia, assim, domingo praticamente é um dia inegociável para mim. Eu não faço nada no domingo que não seja ficar em casa, agarrado com a minha mulher quando ela chega do plantão, ou quando ela às vezes não dá o plantão no sábado à noite, e com a minha filha, né? Eu não saio de casa, até porque eu moro no Araçagi, e Araçagi normalmente a gente não gosta de sair de casa. Quem mora lá. Lógico. Então, assim, domingo é inegociável. À noite, minha filha já se condicionou a me esperar, então ela dorme meia-noite, né? Meia-noite e meia, estuda à tarde. Ela já então, tá aprendendo. Já está adaptada, né? Tá adaptada. Então... Isso é a rotina do lar, né? É a rotina. É a rotina do lar. Eu tenho uma filha que não mora comigo, vejo muito pouco. Quem mais tem o prejuízo dessa loucura toda é ela, que praticamente assim, às vezes me olha uma vez no mês, às vezes passa mais de mês. Por quê? Porque a correria é muito louca, cara. Sim. Então, assim, mas eu não vou vir aqui pagar de paizão perfeito e tudo, porque tem custo. Tem custo. Tem perdas na situação. Escolhas, né? Mas eu tenho certeza absoluta que se fosse eu, pequeno, vendo meu pai fazer as coisas que eu faço, eu pelo menos assim, não sentiria a vergonha dele. Se vai sentir orgulho ou não... O tempo dirá, né? O tempo, né? Mas assim, vergonha, eu tenho certeza que não vai se sentir. Porque não está sendo envergonhada, não está sendo... Não tô deixando uma lembrança aí para ela de uma pessoa... Não, de jeito nenhum. Na verdade, assim, na prática... Experiência pessoal, experiência de outros colegas. Filho pequeno, normalmente ele não vê com maus olhos o pai workaholic, o cara que trabalha muito. Ele vê se o cara, quando for o tempo dele com o filho, estiver fazendo trocentas outras coisas. Aí magoa, é o trauma emocional. Vai magoar se tu estiver sustentando outra família, batendo na tua esposa na frente de criança. Exato. Ou ele sentindo que está tendo alguma desarmonia, mas a partir do momento que ele vê que as coisas estão cooperando, que existe um projeto em que o pai, a mãe e ele estão envolvidos e estão cedendo para isso, que tem os benefícios também. Que o sacrifício é real, né? Por exemplo, meus filhos o mais velho já foi 2 vezes na Disney. Porra, eu fui na Disney mais de 30 anos de idade. Né? Ele tem 15 anos. Minha filha, com 5 anos de idade, já conhece mais cidade do que eu conheci até meus 34. Né? Então, assim... Eles têm benefícios também em relação à vida que eu tive. Sim. Então... nós chegamos no nosso final, 1 hora de conversa. Eu só queria agradecer Iglesio, que é uma colega, uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E na hora que eu mandei mensagem para ele, o pessoal dos assistentes dele perguntaram assim: não, tu falou direto com ele? Não, eu falei direto com ele, não era para falar, não. Eu falei, eu tinha um contato, eu falei. E tu foi de pronto, topou, foi muito legal. Agradecer demais. A gente tem que ter essa consideração com quem lembra da gente, né? Sim, eu acho... sem dúvida. Dificilmente, cara, eu recuso um convite. É muito difícil, assim, recusar um convite. Principalmente um convite de pessoas que são próximas, pessoas que guardam num bom lugar no coração da gente, assim, de boa fé, da vida da gente. Pessoas sempre me trataram bem, como é que eu não vou atender um convite? Né? Então, eu fico feliz de estar aqui. Muito bom. Acho bacana essa iniciativa. Vocês também estão saindo aí da coisa do óbvio. Zona de conforto total aqui, saindo da zona de conforto. Saindo 100% da zona de conforto. Podia estar em casa, né? Também. Laudando, não era assim. Podia estar produzindo laudando. Muito obrigado mesmo. Fechou com chave de ouro nossa primeira temporada. 2024 provavelmente vai ter mais. Quem sabe tu vai ser chamado novamente. Não, estou à disposição. Pra falar de algum tema específico. Legal. A caneca é sua. Fica com Deus. Muito obrigado. Valeu. Não lembrou dos vereadores, né, cara? E nem do deputado, vou levar a caneca. É o jeito. Obrigado, Iglesio. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite, bom descanso. Finalizou.